A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, boa noite, queridos inscritos, sejam muito bem-vindos. Gente, eu gostaria muito de agradecer. Eu cheguei aos 1.000 inscritos com a graça de Deus e com a ajuda de todos vocês. Eu confesso que se a minha situação financeira estivesse um pouco melhor, eu faria um brinde aqui com uma taça de vinho, mas como eu não posso e como Deus nos consagra água, então eu faço aqui um brinde a todos que estão me seguindo. Muito obrigado. Eu desejo que Deus possa prover todas as bênçãos que tem sobre a cabeça de cada um de vocês. Muito obrigado pela força também. Estamos em busca de um mesmo objetivo, de um mesmo caminho. Eu agradeço a todos imensamente do fundo do meu coração, de verdade. Se você já é inscrito, minha eterna gratidão. Se ainda não é inscrito, quiser me dar a sua força, me ajudar a crescer o meu canal, se gostar das minhas informações, do conteúdo que eu abordo, né? Fique à vontade, eu sou todo ouvidos, aberto às críticas e sugestões, e qualquer coisa eu fico à disposição também, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, de verdade, gente. Hoje eu tenho mais informações, né, acerca do Global Currency Reset, né, e todos os inícios de operações, né. Então vamos lá, né, pessoal. A qualquer momento era esperada uma notificação de nível 4B para definir a troca de moeda estrangeira e compromissos de resgate de títulos. Todas as fontes militares e da inteligência pareciam estar sob estritas ordens de proibição. Na terça 1º de junho, bancos em todo o mundo estariam oficialmente no sistema financeiro Quantum como data de início para implementar os novos estatutos de correção de república. Recentemente disseram-me que tudo agora está concluído no que diz respeito ao Tesouro dos Estados Unidos, estão agora à espera da nova taxa de câmbio. Acho que isso está chegando ao fim. O noticiário da TV no Iraque está dizendo que é a hora do Iraque ter uma taxa de câmbio flexível. Vai flutuar de 1 para 1 fora do país. É isso que está explicando aos cidadãos, uma taxa de câmbio flexível que ajudará o Iraque quando as coisas estiverem ruins e quando as coisas estiverem melhores, e eles estão nos dizendo que a desvalorização que eles tiveram recentemente foi por um curto período de tempo para conseguir notas mais altas. Na quinta, 27 de maio, houve um posicionamento real do Banco de Reno, e Reno disse que as telas estavam ao vivo e estavam apenas esperando o sinal de movimento para prosseguirem com o planejamento da agenda para 1º de junho. Todas as nossas fontes bancárias estão planejando 1º de junho como o início de seu dia de atividades. Alguns funcionários de alto escalão dos bancos vão trabalhar em preparação. O bloqueio de comunicações é previsto a partir de terça-feira, 1º de junho, para algumas instituições bancárias. Alguns bancos estão completando a atividade de troca apenas por convite, para testar seus sistemas. Fontes do Tesouro indicam taxas ao vivo hoje, provavelmente apenas para teste. O novo sistema financeiro Quantum estava programado para o início de 1º de junho. O SWIFT e o Federal Reserve foram encerrados e as novas taxas ao vivo nas telas dos bancos. Os fundos das contas de Dubai 1 e 2 foram pagos às contas governamentais humanitárias e do Redemption Center Group. Os fundos estavam concluindo a alocação para o nível 1 a 4, enquanto as entregas de CMKX, reivindicações agrícolas e assentamentos nativos americanos atingiram bem mais de 30%, permitindo o lançamento do RV para o nível 4B. Então, pessoal, acerca das trocas do Global Currency Reset, né, e da reavaliação de moedas, são essas notícias por enquanto para hoje, né. Eu vou dizer para vocês, gente, uma posição que está me atentando um pouco, né, é sobre a posição da China referente a todo esse acontecimento, né.
Eu vou ler aqui para vocês um breve resumo de uma matéria, né, que eu gostaria que vocês encarassem como fato que é preocupante a posição da China, porque ela pretende... Eu não sei, não. Eu acho que eles querem que o dinheiro deles gire em todo mundo. Eles são muito articulados diante de alguns assuntos, então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pensamento, né? China reúne o mundo contra a economia dos Estados Unidos. O principal regulador bancário da China disse que está muito preocupado com os riscos que emergem de bolhas nos mercados financeiros globais. O vice-presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China disse no Fórum Internacional Financeiro em Pequim que os recentes aumentos das taxas de juros nas economias emergentes podem levar ao estouro de bolhas de ativos financeiros globais que tornaram ainda maiores por medidas de flexibilização sem precedentes desenvolvidos. Acrescentou que os países desenvolvidos estão aderindo taxas ultrabaixas, mesmo com as economias emergentes aumentando sem custos de empréstimos, resultando potencialmente na reavaliação dos ativos globais. O que é pior é que ele encorajou as economias emergentes a adotar medidas econômicas mais controladas em defesa do excesso de impressão de dinheiro. O valor do dólar é de importância crítica para muitos mercados emergentes, e o fato de as grandes nações desenvolvidas estarem em uma corrida para o fundo do poço não é justo para as nações que atualmente apertam as taxas de juros para evitar os problemas de moeda. Eles também arriscam os efeitos econômicos de uma reprecificação global de ativos como commodities, ouro e metais, por exemplo. Então, pessoal, eu tenho uma visão um pouco mais avançada disso, né? Porque eu acho que a China quer obter o lastro ouro através do yuan digital, né? Mas isso é uma outra posição de pensamento específica minha, né? Mas ela está se articulando cada vez mais nos assuntos financeiros globais, né? Então isso me preocupa um pouco. Mas vamos ver o desenrolar de tudo isso, né? Gente, eu gostaria também de fazer um breve adendo, né, sobre um determinado acordo firmado em dezembro de 2010, que será proposto e intitulado novamente para o próximo mês globalmente, né? É um acordo que chama Basileia III, né? Algumas pessoas já conhecem, outras não. Isso tem um impacto global, né? E eu vou dizer para vocês um breve resumo do que é isso, para que vocês possam entender do que eu estou falando, tá? Em meados de 1988, uma instituição com nome em inglês, com sede em Basileia, na Suíça, Bank of International Settlements, que atua como banco central dos bancos centrais de 27 países, inclusive do Brasil, decidiu coordenar uma uniformização de procedimentos de segurança. Os Acordos de Basileia III, ou simplesmente Basileia III, referem-se ao conjunto de propostas de reforma da regulamentação bancárias publicadas em 16 de dezembro de 2010. Os principais pontos. O Acordo de Basileia III deve forçar os bancos a aumentarem suas reservas de capital para se protegerem de crises. Os bancos terão que triplicar, passando a 7%, o total de suas reservas de proteção contra uma futura crise. Então, gente, a partir do dia 28 de junho, esse Acordo de Basileia III está programado a vigorar globalmente, né? E muitos dizem sobre os preços dos ativos do ouro, né? Que ele vai determinar uma reserva de 7% para os bancos. Então isso é muito grande, isso é muito promissor, né? E nós vamos ver isso se encaixar aí pelos próximos dias. E já há notícias sobre esse acordo, né? Muito estritas, mas já há notícias sobre esse acordo. E eu vou dizer para vocês sobre o título disso que eu quero estar compartilhando, né? Que a Basileia III ameaça quebrar o mercado de derivados de ouro em junho,
Revisamos os requisitos de Basileia III que devem causar estragos no mercado, discutimos os efeitos potenciais que isso tem sobre o ouro. Então eu vou ler aqui uma breve analogia sobre isso, tá, pessoal? Revisamos em detalhes a história dos requisitos de Basileia e por que eles estão sempre mudando. Essencialmente, o sistema bancário está tendo problemas para atender a esses padrões de liquidez após o colapso, apesar do que eles possam nos dizer publicamente. Também revisamos a ameaça que representou para o restante dos mercados de ouro do mundo e por que isso indica que Londres está em pânico com o comércio físico do ouro se movendo para o leste e para esses outros mercados. Eu explico em detalhes porque junho de 2021 provavelmente não será a data em que todo o mercado de derivativos em ouro quebrará, porque o LBMA e o COMEX não são os únicos mercados onde os derivativos são negociados. No entanto, provavelmente fará duas coisas pelo ouro. 1. Elevar significativamente o piso do preço do ouro e 2. Fazer com que o comércio de ouro se desvie metodicamente dos mercados ocidentais de ouro. No fim do dia, estimo uma janela de 2 a 3 anos antes que os bancos centrais estejam prontos para deixar o preço do ouro se revalorizar totalmente e a moeda fiduciária e o sistema de dívida sofrerem seu destino final. Então, pessoal, referente ao acordo de Basileia III, essas são as notícias mais atuais, tá, gente? E reais que eu posso constatar com vocês, né? De fontes que me ajudam a trazer essas informações ao meu canal também, né? E, pessoal, agora eu tenho algumas novidades do lado da reavaliação de moedas, tá? Eu vou ler aqui para vocês o que nós estamos ouvindo desse lado tão promissor também, né? O que estamos ouvindo é que os títulos começarão a ser processados a qualquer momento na Europa e em seguida flutuar nessa direção. Disseram-me que eles estão testando o sistema bancário em todo o mundo agora, e se tudo correr bem, os títulos começarão a ser processados. Disseram-me que poderíamos estar nos bancos ainda este ano, eventualmente para consultas. Mas está tudo certo agora, com base no progresso. Um contato fortíssimo com transações em Zurich Bank nos confirmou. Finalmente parece termos uma notícia positiva. Amanhã aguardamos confirmações de pagamentos dos títulos do Dragão Amarelo e Alemão. Com boas novas e muita confiança mantemos a fé. Eu não tenho nada confirmado. Tanto quanto sucessos ou dinheiro no bolso das pessoas ainda, apenas muita atividade. Tenho certeza de que você está vendo isso nas placas de Dynar, que estão explodindo agora com antecipação. Pessoal de resgate de títulos e pagadores estão todos no lugar e pronto para começar. Eles estão definitivamente se apoiando em nós para não compartilharmos nada específico agora. Uma pergunta. 30% do CMKX já foi pago realmente? Acho que não. Com base no número de acionistas que conheço, eu mesmo não estou vendo nenhuma entrega. Alguma denominação inferior no Iraque? Não fui capaz de provar ou contestar se eles estavam fora. Estou ouvindo de pessoas no mercado de lá que as taxas de câmbios estão flutuando para o Dynar em dinheiro, mas permanecem as mesmas para o Dynar digital. O novo sistema bancário prometido para 1º de junho e entrou mesmo em ação hoje? Hoje é um grande dia para os bancos. Acho que precisa ser tranquilo antes dele lançarem algumas coisas. E todas as coisas precisam estar alinhadas. O investimento em moeda faz parte do Forex. O RV também deve fazer parte do Forex. Eles simplesmente podem matar o Forex e os comerciantes Forex ainda poderão negociar no dia, uma vez que o QFS e Basileia III entrarem em ação? Disseram-me que o Forex se tornará apenas uma agência de relatórios. Você não poderá jogar com o Forex,
porque teremos mudado para a paridade de moeda nos próximos meses. Eles estarão eliminando o Forex. Ele ainda terá um propósito durante a transição, à medida que o resto dos países se atualizarem. Alguma novidade sobre as taxas? E o que são taxas de contrato? Sobre Dynar especialmente, por causa das reservas de petróleo, havia um programa chamado Petróleo por Dynar, para os países que vieram a ajudar e libertar o Iraque de sua presidência na época. Esses países têm permissão para comprar petróleo com um nível de desconto muito mais baixo. Eles podem negociar em Dynar e ele é pago em petróleo ao longo do tempo. Então os governos podem negociar Dynar por petróleo barato, bem abaixo da metade do preço da taxa atual por barril. Isso permite que o país do Iraque a pague ao longo do tempo, mas também permite que países que possuem Dynar em seus tesouros obtenham um desconto. Isso é apenas para países que participaram da libertação. A China não participou da ação. Então, a forma de conseguir desconto é comprando o Dynar de você, de mim e de pessoas físicas. Eles podem fazer o mesmo em outros países. Eles querem comprar nosso Dynar para poder oferecer a você e a mim uma taxa mais alta, porque o Dynar que compram de nós lhes dá petróleo muito mais barato do Iraque. Eles podem pagar 2 ou 3 vezes mais caro do que a taxa de rua e isso lhes traz um petróleo barato. Então a China quer que nosso Dynar, e é aí que entra, então a China quer o nosso Dynar. E é aí que entra a taxa de contrato. O Vietnã também possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Disseram-me que eles também podem oferecer uma taxa de contrato um pouco mais alta, porque podem trocá-la com o tempo. Bom, pessoal, então, a respeito do lado da reavaliação, é isso que eu tenho, né? Do RV de moedas, né? A começar por Dynar e Dong, e depois esperamos dólar zimbabuano, né? Rúpia, e aí vai, né? Reavaliando o Dynar, todas as outras desencadearão uma cadeia de reavaliação, né? E, gente, por enquanto são as informações que eu tenho para hoje, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês grandemente, dê uma excelente terça-feira para vocês, uma quarta maravilhosa, que todos tenham uma excelente noite com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Pai Celestial esteja com você, meu amado irmão, que tem algum problema de doença, alguma coisa nesse momento, né? Algum problema familiar, financeiro, eu peço a Deus e faço votos de que esse problema vai passar, que essa situação vai passar e vamos ficar de olho nas novidades para saber como nos posicionar diante de tudo, né, gente? Muitas mentiras são faladas, muitas coisas são ditas, mas nós temos que saber no que ter fé. Não vamos ficar especulando coisas que não têm nada a ver com os reais acontecimentos, né? Então vamos nos manter firmes com fé em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso amado Espírito Santo Consolador, que Ele esteja guardando você e a tua casa, meu amado irmão e irmã. Nós lançamos no inferno tudo que há de ruim, que assola a nossa vida, amarramos e condenamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e a vitória da luz resplandecente de todo o nosso coração, a vitória em Cristo chegará para cada um de nós. Até breve, né, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus, é um extremo prazer falar para todos vocês, tá? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau, e até amanhã com a graça do nosso Senhor Jesus, né? Tchau, tchau, pessoal.